praticadas em Israel pelo rei Acabe e sua esposa Jezabel. E aí a sua cabeça foi colocada a prêmio e procuraram Elias por todo lugar. Mas Elias estava escondido nas mãos do Senhor, o Todo-Poderoso. O instrumento de Deus para nos guiar é o seu poder, revelado na sua presença. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive, ó Senhor Deus Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva terá, se não segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebeu do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te um pouco de água para que beba. Porém, ela disse: Traze-me agora também um bocado de pão do forno. Vou agora preparar um bolo para mim e meu filho comer e para não comer. Não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Mas faz dele primeiro para mim um bolo pequeno. Depois vai e faz para ti e para o teu filho. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não acabará, e o azeite da tua botija. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, e ele, e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. E depois dessas coisas, sucedeu que apareceu o filho desta mulher, dona de casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fome ficou. Então ela disse a Elias: Olha, vieste até a mim para matar os meus filhos? Dê-me o teu filho. E ele o tomou de seu regaço e o colocou em cima do quarto, aonde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama, e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor Deus, até essa viúva com quem meus pés afligiste, rogo-te para que a alma desse menino torne a entrar nele. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor Deus de Israel, rogo-te para que a alma desse menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele. E reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e disse a Elias: Veja aí, teu filho vive. Agora eu creio, tu és homem de Deus. E a maior luz na tua mão. Amém. Deus.
Jesus, Ele é o nosso jardim secreto, e é nele que nós habitamos. É nesse jardim em que nós compartilhamos com os nossos amigos. É esse jardim mais lindo, mais florido, em que nós nos escondemos, em que a presença do amado das nossas almas nos protege contra todas as coisas, contra os nossos inimigos. E não teria presença melhor para a gente compartilhar nesse jardim
porque os cravinhos, as árvores, as folhas, e eu queria convidar cada florzinha, tendo viseirinha ou não viseirinha, que venham para esse jardim. Amém? Vamos ficar ali naquele meio, vamos tirar o jardim bonitinho do Senhor. Aleluia. Esconder
ofereceu a Abraão a Isaac, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu seu unigênito. Pela fé, caiu os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, passaram o Mar Vermelho como por terra seca, o que intensamente os egípcios não se afogaram. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os impérios, acolhendo falsos espias. E o que mais direi? Fartar-me-ei, ó, tempo contando de Gideão e de Baraque, e de Sansão, de Jefité, e de Davi, e de Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza que tiraram força, da batalha se esconderam, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites, e até as cadeias e prisões, e foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, e muitos pelos desertos, e mortos pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram as promessas, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, fossem aperfeiçoados.